Imóvel novo ou usado? Quais são as vantagens de um e de outro? Essa é uma dúvida que muita gente tem. E eu vou dividir com vocês um pouquinho alguns pontos positivos e negativos, tanto do imóvel novo quanto uma revenda. Então, o imóvel novo é daqueles imóveis que nunca ninguém morou ainda, ou que ele está construído já, mas vocês seriam os primeiros moradores. Então, uma das vantagens, né, listar primeiro as vantagens do imóvel novo. Ele está pronto para mudar. Então, assim, se ele já estiver pronto, se estiver tudo construído, ele não requer também, assim, muito trabalho inicial. Porque ele já está, né? Os banheiros são novos, a cozinha é nova. Então, quando eu digo pronto para mudar, é só você pegar a sua mudança e entrar na casa. Geralmente está pronta e você pode fazer com eles, né? Como se fosse uma tela branca. Você faz o que vocês quiserem com aquele imóvel que está ali. Então, você já vai comprar ele prontinho. Outro ponto são alguns esquemas de compra exclusivos para imóveis novos. Existe algum deposit unlock que alguns bancos têm com construtoras para você colocar um depósito mais baixo, algumas taxas diferentes. Então, existem algumas vantagens nesse sentido. E também, nessa mesma relação, alguns incentivos da construtora, como, por exemplo, pagar um advogado, ajudar com stamp duty, ou então colocar um piso diferente. Alguns incentivos extras que a construtora coloca para quem está comprando a primeira casa, essa casa nova, na verdade. Outro ponto positivo é a construção moderna. Então, tem muita relação à preferência pessoal, nesse caso, mas também relação de eficiência energética, em relações a alguns bancos oferecem, por exemplo, taxa de juros que eles chamam green rates, que são taxas para imóveis que têm uma eficiência energética mais baixa. Então, está incluso nos imóveis novos, nesse caso. Então, todos esses podem entrar nessa questão, né, de ser um imóvel mais moderno. E também, né, a questão de quem gosta de um imóvel que traga modernidade, e depende bastante de construtora para construtora. Uma das outras vantagens é o caso de não ter uma chain. Para aqueles que não sabem, um chain é a questão de ter compras e vendas casadas na sua... Pensa numa corrente mesmo, sabe? Eu estou comprando uma casa de uma pessoa que está vendendo aquela casa, mas precisa comprar uma outra casa. Quando você vai comprar uma casa nova, que não tem ninguém morando nela, que vão ser os primeiros compradores, não tem essa restrição. Então, assim que o processo legal terminar, vocês já podem entrar na casa sem esperar que a outra pessoa tenha que sair antes. E, né, a última vantagem que eu vou listar aqui agora de comprar uma casa nova são as garantias que você tem durante a compra. Em relação, por exemplo, a maioria das construtoras dão 10 anos de garantia na construção. Então, se durante esses primeiros 10 anos vocês tiverem problemas com o imóvel da parte estrutural, ele está dentro dessa garantia. Então, são vantagens para quando você está comprando uma casa nova. Agora, eu acho importante também ressaltar as desvantagens de comprar uma casa nova. Uma delas é a questão do espaço, né? As casas novas tendem a ter cômodos menores, tetos mais baixos, então eles diminuíram um pouco o espaço desse imóvel. Então, é uma questão que hoje, quando você vai comparar uma casa usada e uma casa nova do mesmo tamanho, a casa nova é menor, então é uma desvantagem para as casas novas. Desvalorização do imóvel. Isso é muito importante para aquelas pessoas que estão pensando em comprar e talvez vender dentro dos próximos anos, assim, 2 a 5 anos. Porque como a casa nova é mais cara, ela tem uma tendência de dar uma caidinha de preço no começo, principalmente se for apartamento. Se você vai morar nessa casa por muitos anos, não tem tanto problema, tá? Porque ela cai e depois ela volta a se igualar com as outras casas da região, que são casas usadas. Mas tem essa questão. Pensa um pouquinho quando você compra um carro zero. Sabe quando você compra um carro zero, assim que ele sai da garagem, né, que ele sai da concessionária, cai de valor? A casa nova também tem um pouco dessa como fala? Um pouco dessa mesma linha. Então, essa é uma desvantagem, principalmente porque eles querem sair logo da casa. Taxas de leasehold, principalmente apartamentos, mas isso também vai ter no usado, tá? Eles são leasehold. Então, muitas casas freehold são de condomínios novos. Esses condomínios, eles têm taxa de manutenção comum, depende do que tiver no condomínio, né? Então, mesmo as casas freehold,
podem vir a ter service charge. Então tem que ficar de olho quando vocês forem comprar e estiverem pensando em comprar uma casa nova, para quais seriam estes gastos, para ter certinho, para não dar problema com o orçamento depois, quando já estiverem morando nessa casa. Apartamentos com leasehold, dá uma olhadinha qual que é o contrato desse lease. Lembrando sempre que um contrato com lease mais longo é sempre melhor. E também ver as condições desse lease, se eles têm alguma restrição que impediria vocês, por exemplo, vamos supor que tem uma restrição de ter bichos, uma restrição de acesso a carro, alguma coisa, não sei, pode ter várias restrições diferentes, mas é importante vocês terem sempre acesso a esse documento de contrato do seu leasehold para poder saber quais são as restrições. É papel do seu advogado olhar tudo isso, tá? Então isso é importante levantar com eles. Uma outra parte que é uma desvantagem da casa nova, problemas com a qualidade do material sendo utilizado. Como a casa é nova, muitas vezes a hora que a gente olha ela, você não tá vendo se ela tem problemas, como por exemplo, desnível de terra, ter rachadura na parede, ou então porta que não fecha direito, ou chuveiro que vaza. Eu já vi algumas histórias nessa linha, que quando você tá comprando e você não sabe disso antes de entrar no imóvel. E aí pode, assim, muitas vezes eles arrumam, mas é um pouco de dor de cabeça. Então, de novo, pode ser uma desvantagem para quem quer comprar uma casa nova. E a última questão, que eu acho que pega com algumas pessoas, se a casa não estiver pronta ainda, é possíveis atrasos. Vamos supor que vocês estão comprando uma casa que está para ser entregue em setembro. Aí vocês organizam tudo para sair de onde vocês estão hoje para entrar nessa casa em setembro. A construtora atrasa. E aí? E vocês não tem muito o que fazer. Então é importante também, quando vocês estiverem trabalhando, se vocês estão comprando uma casa nova, conversar com o seu advogado para ter cláusulas no seu contrato te protegendo contra possíveis atrasos. Por exemplo, vai atrasar muito e se você quiser desistir da compra, você pode. Então tem que colocar um pouco de pressão nos seus advogados para que tenham essas descrições e proteções para vocês no teu contrato. Então tem que tomar um pouco de cuidado se vocês estiverem principalmente utilizando os advogados da construtora, porque pode ser que eles estejam trabalhando para a construtora mais do que para vocês, tá? Então só fiquem um pouco de olho e colocar bastante questionamento com os advogados em relação a isso. Então coloquei vantagens e desvantagens da casa nova e agora eu vou fazer a mesma coisa com a casa usada. Que a casa usada pode ser qualquer casa que alguém tenha morado, na verdade, mais do que 2 anos. Essa é a descrição do banco para uma casa usada, tá? Mas aí, normalmente eu tô falando aqui um pouco das casas mais antigas, porque se for uma casa de 3 anos, ela vai ser o estilo dela muito similar à da casa nova. Mas uma casa mais antiga, por exemplo, as vantagens, ela tem mais espaço. Então as casas, principalmente do começo do século passado, da primeira metade do século passado, eram casas bem espaçosas, tetos altos. Então você consegue ter mais espaço e até às vezes transformar a casa no que vocês quiserem, alterações. Então, outra questão é o estilo do imóvel. Então tem gente que adora as casas mais de época, que tenham aquelas janelas, que é a bay window, que tem sasha, sabe assim? Então tem algumas coisas que têm características que muita gente prefere. Então elas são, quanto mais super moderna da casa nova, a casa antiga tem a característica de época um pouco maior. Então vai de novo, preferência pessoal. Outra vantagem da casa usada é vocês morarem numa comunidade já estabelecida. Não sei se vocês perceberam, mas se vocês veem por aí, as casas novas, a maioria são bairros novos, são bairros um pouco mais afastados, que estão começando a se construir agora. Já as casas antigas, você pode achar casa no centro, pode achar casa numa vila, que já está estabelecida. Então, tem isso também para ser levado em consideração para as pessoas que preferem. E a transparência em termos de avaliação do imóvel. Então, enquanto, voltando à desvantagem da casa nova, a gente tem a questão da qualidade, que a gente não tem como checar muito bem a qualidade, porque você vai comprar, às vezes, a casa se ela está totalmente pronta ainda. A casa usada, você vai comprar já sabendo a situação dela de verdade. Não significa que ela vai estar em ótimas qualidades, mas você sabe o que você está comprando. Então, tem essa transparência da avaliação do imóvel um pouco maior. E a última vantagem que eu vou colocar aqui da casa nova é o potencial de renovação e valorização desse imóvel. Então, você pode talvez comprar um imóvel um pouco mais judiadinho, assim, vamos colocar,
e fazer uma reforma legal nesse imóvel e valorizar e deixar ele com a tua cara. Enquanto você tem um pouco mais de flexibilidade dessas alterações, tá? Agora, desvantagens de comprar um imóvel usado. Uma delas é a questão da chain, que eu coloquei como vantagem da casa nova. Porque às vezes você vai comprar um imóvel que tem os vendedores comprando um outro imóvel, que quem está vendendo está comprando um outro imóvel, e assim vai. Então é uma chain bem grande. Isso pode atrasar o teu processo. Então é importante levar em consideração o teu tempo para compra e quando você for procurar um imóvel, se esse for um imóvel usado, perguntar para quem estiver vendendo sobre a chain e os possíveis atrasos dela. Necessidade de manutenção, né? Então, assim, é possível que você precise de um valor maior para deixar a casa num estado que esteja benéfico de uma forma que vocês queiram. Então, talvez tenha um custo maior nesse sentido. Ligando nisso, uma outra desvantagem é a questão da eficiência energética. Muitas casas, as casas mais antigas, elas não eram tão insuladas. Então, com isso, elas são bem frias. Se elas são bem frias, elas vão gastar bastante dinheiro com aquecimento, levando a um gasto energético muito mais alto. Então, é legal também colocar no papel para ver, né? Às vezes perguntar para quem mora qual que é a média de gasto de gás ou de energia elétrica daquele imóvel, para vocês terem uma ideia do custo. E a última questão é o custo, na verdade, da renovação, se vocês forem fazer alguma renovação. E lembrando, né, levando um pouco para o lado da compra e da parte financeira, vocês se programarem para que tenha esse custo envolvido nos planos, né, se for esse o caminho. Então, assim, concluindo, né, o que eu quero colocar aqui, tem casa para todo mundo, para todos os tipos, todos os gostos. Uma compra e a outra tem vantagens e desvantagens. Então, sim, finalizando o total, depende da sua preferência. Eu acho que cada pessoa tem uma preferência diferente, não existe certo e errado nesse mundo, depende sempre do ponto de vista. Então, se vocês gostaram ou não gostaram, deixem seu recadinho aqui, deixem suas perguntas e a gente vai se falando. Caso vocês queiram agendar uma consulta comigo para saber as possibilidades de compra para vocês, vocês têm um link para agendamento aqui também. Tenham um ótimo dia, obrigada. Tchau, tchau.